Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT realizou nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, mais apreensões de ônibus de linhas regulares. As ações foram realizadas em Taguatinga, no Distrito Federal. Assim, somente nesse mês de agosto, mais de 30 ônibus de diversas empresas foram retirados de circulação. Somente entre os dias 1 e 20 de agosto, 27 ônibus foram apreendidos. A agência diz que as fiscalizações são sobre mercados operados sem autorizações. Uma das companhias alvos da apreensão nesta quarta-feira foi a Nova Itapemirim Suzantor, entre outras. A empresa foi a única que se manifestou. Em nota pública explicativa, a Nova Itapemirim Suzantor classificou o ato da ANTT como abusivo e desproporcional e explicou que a empresa não estava operando sessões de forma regular, mas que no seu caso específico, 3 passageiros disseram que optaram por embarcar em local diferente do que estava descrito em seus bilhetes e que isso não é proibido ao usuário. A ação, ainda de acordo com a Nova Itapemirim Suzantor, prejudicou todos os 15 passageiros de uma viagem. A empresa diz que prestou assistência aos usuários e que vai tomar as medidas cabíveis sobre o ato da NTT. A Nova Itapemirim Suzantor ainda diz que foi a primeira empresa a se enquadrar nas novas regras do transporte rodoviário interestadual pela NTT e que é o novo marco regulatório do TRIP. Em 19 de agosto, a companhia recebeu a habilitação da NTT para solicitar o TAR, Termo de Autorização de Serviço Regular, pelas novas regras que estão entrando em vigor de forma gradativa. A Nova Itapemirim Suzantor vai receber mais 50 ônibus rodoviários 0 km de alto padrão. A informação foi divulgada com exclusividade pela empresa de forma oficial nesta última quarta-feira, dia 21 de agosto. Deste total, 10 unidades são de 2 andares com a categoria de poltronas leito-cama. Estes ônibus já estão prontos. Os veículos possuem chassis Volvo de 3 eixos B460R e carrocerias Marco Polo Paradiso G8 1800DD. A compra foi anunciada em maio de 2024. Já as outras 40 unidades, até então não anunciadas, são de um modelo de um piso, mas que possui bagageiros de maior capacidade. Trata-se do Marco Polo Paradiso 1350 G8 com chassis Mercedes-Benz O500RSD de 3 eixos. Todos possuem tecnologia que reduzem os riscos de acidentes, câmeras de monitoramento, poltronas anatômicas com porta-copos, tomadas USB para celulares e descansa-pernas, além de ar-condicionado com saídas individuais e motorização que polui 75% menos. A empresa já possui os 2 modelos da frota. Com as novas 50 unidades, a Nova Itapemirim Suzantor passará a ter uma frota de mais de 200 ônibus, com a maioria de 0 km. Além disso, os novos veículos possibilitarão o atendimento de mais linhas das antigas Itapemirim e Caiçara, que estavam paradas antes mesmo da falência na administração anterior, e também para a criação de mais horários de linhas já em circulação e que registram crescimento no número de passageiros. As operações se dão por meio de arrendamento de linhas e estruturas com autorização judicial. A empresa optou fazer uma homenagem à história da Itapemirim, com uma pintura que relembra uma das séries do Tribus, marca tradicional dos serviços, em um dos ônibus Paradiso 350. A intenção inicial era a pintura em um modelo DD, mas a projeção mostrou que no veículo de piso único o resultado seria melhor. Os veículos Paradiso 350 já estão em operação. Ambos os modelos possuem tecnologias de segurança para reduzir riscos de acidentes com funcionalidades que melhoram o desempenho dos freios e dão mais controle e estabilidade nas curvas. Os veículos dos 2 modelos possuem motorização que segue os atuais padrões de restrição de emissão com base nas normas internacionais Euro 6, que podem reduzir 75% o total de poluentes atmosféricos gerados na queima de óleo diesel. Todos os ônibus serão integrados a centrais de monitoramento remoto para segurança nas operações e maior confiabilidade na manutenção. Cada veículo de 2 andares é configurado com 8 poltronas que possibilitam reclinação total na parte inferior e 46 assentos no piso superior do tipo semi-leito. Na parte inferior, além da reclinação
total das poltronas, os passageiros vão contar com um serviço diferenciado que oferece mantas, iluminação especial e outros itens de conforto. Em ambos os andares, os ônibus oferecem nas poltronas itens como porta-copos, entradas do tipo USB para carregamento de baterias de celulares, notebooks e outros dispositivos móveis em cada assento. Apoio para descanso de pernas, regulagens em diferentes posições de reclinação, entre outros. Geladeiras com água à vontade para os passageiros, sanitário, ar-condicionado com regulagem de saídas individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com o motorista, também fazem parte do pacote presente no momento dos ônibus, para as duas categorias de serviço. Os modelos de Paradiso 350 possuem bagageiros maiores que os veículos de um piso mais usualmente empregados no mercado rodoviário, os Paradisos 1200. Cada ônibus conta com 46 poltronas do tipo semileito, porta-copos, entradas do tipo USB para carregamento de baterias de celulares, notebooks e outros dispositivos em cada assento, além de apoio para descanso de pernas, regulagens em diferentes posições de reclinação, entre outros. Os passageiros também têm à disposição de geladeiras com água à vontade, sanitário, ar-condicionado com regulagem de saída individuais, iluminação para relaxamento visual e interfone para comunicação com o motorista. O modelo de ônibus reúne novas tecnologias como câmbio ZF traction automatizado de 12 velocidades. A tecnologia foi desenvolvida para permitir os ganhos em conforto com estas tecnologias, que proporcionam trocas de marchas mais suaves e, consequentemente, sem trancos e com menos ruído. A Artesp, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado de São Paulo, liberou as empresas de ônibus Andorinha, Viação Paraty e Expresso Itamaraty e Reunidas Paulista para alterações na operação de linhas de ônibus em caráter experimental nas regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Araraquara. As publicações com as autorizações foram feitas nesta quinta-feira, dia 22 de agosto. As mudanças nas operações são em caráter experimental por 90 dias. As empresas devem começar os atendimentos em 15 dias. A relação são Viação Paraty, linha urbana entre Araraquara e Rincão e Expresso Itamaraty. Na linha suburbana entre São José do Rio Preto e Nova Granada, a empresa de transporte Andorinha. Na linha suburbana entre Presidente Prudente e Presidente Epitácio, com nova grade horária. E a empresa Reunidas Paulista de Transportes, na linha rodoviária entre Andradina e Ribeirão Preto. As empresas devem começar os atendimentos em aproximadamente 15 dias. O governo do estado de Goiás entregou nesta terça-feira, dia 20 de agosto, 60 novos ônibus para o transporte público. Os veículos irão operar o BRT Norte e Sul, atendendo os terminais Veiga Jardim e Recanto do Bosque, na região metropolitana de Goiânia. A cerimônia de entrega aconteceu na Avenida Goiás, na capital Goiânia. Dos 60 veículos, 50 são movidos a diesel e outros 10 são elétricos, sendo entregues pela Eletra. O governador Ronaldo Caiado esteve presente na solenidade e viu de perto os novos coletivos que irão operar no sistema do BRT. Ao todo, o governo de Goiás investiu 1,7 bilhão de reais na aquisição dos veículos, em parceria com as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira, Senador Canedo e Trindade. A zona sudoeste da capital de São Paulo vai contar com mais 9 ônibus elétricos. A fabricante BID anunciou nesta quinta-feira, dia 22 de agosto, a entrega de 9 unidades do modelo D9W básico para a empresa Transcap do subsistema local de distribuição de linhas municipais. Atualmente, sem contar esta entrega, a cidade de São Paulo possui 181 ônibus elétricos com baterias de diferentes marcas, cadastrados no sistema da gerenciadora das linhas municipais da SP Trans e que rodam por diversas empresas. O número está bem longe da meta de 2,6 mil elétricos anunciadas para o fim deste ano. A infraestrutura insuficiente nas garagens e redes de distribuição está entre os principais entraves para o cumprimento da promessa feita pela Prefeitura ainda em 2021 no plano de metas. Em nota, a BID traz alguns detalhes do modelo. O modelo D9W tem autonomia para circular 250 km e a carroceria é da Caio. A capacidade de
transporte é para 71 passageiros. Os veículos são de piso baixo com total acessibilidade e são equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e tomadas USB. Cada ônibus elétrico da BID, em média, deixa de emitir 118,7 toneladas de CO2 por ano na atmosfera, trazendo melhora nos índices de poluição e na qualidade de vida da população. A marca diz que fornece ônibus elétricos para a cidade de São Paulo desde 2019. As primeiras unidades passaram a operar pela Transwolf na Zona Sul. Segundo a BID, em 5 anos de operação, os 18 ônibus da marca que circulam em São Paulo já rodaram mais de 5 milhões de quilômetros. Atualmente, a BID tem 101 ônibus elétricos que rodam por 23 cidades em todo o Brasil. No interior e na região metropolitana já são 29 ônibus elétricos. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém entregou nesta quarta-feira o projeto piloto para a operação dos ônibus elétricos ao Tribunal de Contas do município do Pará. O documento foi elaborado para responder às questões levantadas pelo órgão fiscalizador, que resultaram na suspensão da compra e operação dos veículos por meio de uma medida cautelar. Durante uma audiência realizada no último dia 14 de agosto, o TCM do Pará solicitou que a CIMOB apresentasse detalhes específicos sobre a operação dos ônibus elétricos. Atendendo ao pedido, o projeto entregue incluiu informações sobre as rotas e linhas que serão operadas, os procedimentos de manutenção e guarda dos veículos, além da definição do local para a instalação dos carregadores. A CIMOB agora aguarda a manifestação do TCM do Pará para dar continuidade aos procedimentos necessários para o início da operação dos ônibus elétricos. A Prefeitura de Belém destacou que todas as ações realizadas até o momento seguem rigorosamente os preceitos legais. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus urbano bateu em um muro e deixou feridos na Avenida Brasil, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, na manhã desta última quarta-feira, dia 21 de agosto. O caso aconteceu próximo ao Clube de Tênis Dom Pedro II, enquanto o veículo seguia no sentido Zona Norte e Centro. No momento do acidente, o coletivo transportava 50 passageiros, sendo 35 sentados e 15 em pé. Após a colisão, 20 pessoas ficaram feridas, sendo 19 com ferimentos leves e uma com ferimento moderado. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a colisão aconteceu após uma possível falha mecânica na barra de direção, o que impediu o motorista de frear o veículo. O Corpo de Bombeiros prestou suporte na triagem das vítimas, que foram atendidas por equipes do SAMU. A área foi isolada para preservar a cena e evitar riscos adicionais. A estrutura do imóvel sofreu danos com a colisão e teve a estabilidade comprometida. A Defesa Civil foi acionada para avaliar o local enquanto agentes da Polícia Militar e o Trânsito gerenciavam o tráfego na área. Um ônibus da empresa Novo Horizonte tombou na madrugada desta sexta-feira, dia 23, na BR-116 no sul da Bahia, após o motorista do veículo tentar desviar de um animal que atravessou a pista. Informações divulgadas pelo portal Aratuon apontam que algumas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas pelo socorro para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, e para o Hospital Municipal de Itatim. Não há informações sobre o número de feridos. O veículo foi recolhido pela empresa responsável. Na tarde desta quinta-feira, um ônibus da Aviação Urbana Guarulhos sofreu uma pane elétrica e pegou fogo na rua Nossa Senhora da Mãe dos Homens, próximo da esquina da rua Antônio Gomes, em Guarulhos, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 3h30 da tarde e atua no local para apagar o incêndio. Não há informações sobre feridos. O ônibus incendiado era de prefixo 1313 da Aviação Urbana Guarulhos. Na tarde desta quarta-feira, um acidente envolvendo um ônibus da empresa Capital do Agreste ocorreu no centro de Caruaru, no Pernambuco. Uma mulher que estava em uma motocicleta foi atingida pelo coletivo na frente de uma loja. Câmeras de segurança capturam o momento em que o acidente aconteceu. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma UPA do município. Além da mulher, outras vítimas que estavam no local também receberam atendimento médico. A Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru, o SAMU e o Corpo de Bombeiros trabalharam no local para prestar socorro e reorganizar o fluxo de veículos na região. Em comunicado oficial, a AMTTC informou que as autoridades competentes foram acionadas e que a empresa Capital do Agreste foi notificada para providenciar melhorias em sua frota, visando evitar futuros acidentes.
A capital do Agreste, através de uma nota, disse lamentar o ocorrido e que a prioridade deles nesse momento é prestar total assistência às vítimas e suas famílias. Um atropelamento por ônibus intermunicipal gerenciado pela EMTU deixou 2 pessoas feridas no fim da manhã desta terça-feira em Osasco, no bairro Jardim Munhoz Júnior. O incidente aconteceu próximo ao terminal Munhoz Júnior, no cruzamento entre a rua Nova Aurora com a Avenida Diretriz, que segue totalmente interditada. Uma das vítimas teve a perna esmagada, ficando gravemente ferida e sendo resgatada pelo helicóptero Águia 8 da Polícia Militar, encaminhada para o Hospital das Clínicas. Em nota, a MTU informou que lamenta o ocorrido por volta das 11 da manhã da terça-feira, dia 20 de agosto, na rua Antônio Benedito Ferreira, envolvendo um ônibus da linha 204. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o atendimento da ocorrência. A MTU apura as circunstâncias do acidente junto à empresa que opera a linha. Um acidente envolvendo um micro-ônibus em Londrina, no norte do Paraná, terminou com um morto. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 21 de agosto. Além da vítima fatal, outras 6 pessoas ficaram feridas após a colisão. As causas do incidente e a identidade dos envolvidos ainda não foram divulgados. Segundo a RPC, o ônibus pertence à empresa Transline e transportava trabalhadores da Magazine Luiza no momento do acidente. O coletivo colidiu de frente com 2 casas. Uma das residências estava desocupada há 2 semanas, mas 6 pessoas estavam na outra. Apesar do susto, apenas o muro da casa foi derrubado com a colisão, sem nenhum dano à saúde dos moradores. Equipes do CIAT, Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, e do SAMU foram ao local e prestaram socorro à vítima, que não resistiu aos ferimentos. Dentre os feridos, 4 sofreram escoriações leves, enquanto outros 2 apresentaram ferimentos médios. Um acidente grave entre um caminhão e um ônibus causou 2 mortes e deixou ao menos 22 pessoas feridas. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 22 de agosto, na BR-050, na zona rural de Cristalina, em Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, o coletivo transportava 44 passageiros no momento do acidente. Segundo informações iniciais, o ônibus colidiu com a traseira do caminhão, que transportava produtos de limpeza. Segundo a TV Anhanguera, o coletivo partiu de São Paulo e seguia com um destino ao Piauí no momento da colisão. Os bombeiros encaminharam 5 pessoas para atendimento médico. 13 passageiros foram transportados pela concessionária da rodovia, enquanto outros 2 foram encaminhados para a unidade de saúde do SAMU. A agente da PRF e do IML estiveram no local para atender a ocorrência. Até o momento, não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos feridos. A 26ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba decretou na última terça-feira, dia 20 de agosto, novamente a falência da Pluma Conforto Turismo S.A. A administradora judicial foi comunicada nesta quinta-feira, dia 22 de agosto. Assim, as operações são consideradas encerradas, bem como cobrança de dívidas e apreensões estão suspensas. O motivo é o não cumprimento da recuperação judicial. Agora cabe recurso. Já é a 2ª decretação de falência. Em 2019, foi declarada a falência, que foi revertida no dia 2 de abril daquele ano. Credores, funcionários e ex-funcionários, para esclarecer dúvidas, podem entrar em contato com o administrador judicial de segunda a sexta, das 9 da manhã a meio-dia pelo telefone 41 33 38 0099. Também é possível ir até o escritório à Rua Pedro Nolasco Pisato, número 803, Mercedes, em Curitiba, no Paraná, mas somente com um agendamento. Uma outra forma de contato é pelo e-mail barrosmartins@barrosmartinssadv.com.br. A juíza Karina Roselino Biagi, da Vara Regional de Ribeirão Preto de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo, aprovou o pedido de recuperação da Primar, que atua em linhas de ônibus rodoviários regulares em fretamento e em hotelaria. A decisão é de 16 de agosto e foi publicada no Sistema da Justiça Paulista nesta quinta, dia 22.
O pedido da Primar foi protocolado no dia 26 de julho deste ano, após o Banco Volvo ter obtido em outra ação decisão para busca e apreensão de 9 ônibus, alegando atraso nos financiamentos dos veículos. 4 coletivos chegaram a ser retirados. A Primar diz que só teve atraso em uma parcela somente. A solicitação de recuperação foi feita em conjunto pela Primar Navegações e Turismo Limitada, Primar Plaza Hotel Limitada e Primar Serviços e Mão de Obra Limitada. O Grupo Primar chegou a falar na ação em crise financeira aguda ocasionada pela pandemia de Covid-19. A empresa diz que esta crise se agravou com o fim do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, um programa do governo federal de recuperação dos efeitos da pandemia para os setores de turismo e eventos, e principalmente com a ação de buscas e apreensão do Banco Volvo. A Primar diz que não houve flexibilidade da instituição financeira. Não bastasse todas as dificuldades encontradas, a Primar teve sua crise agravada com a busca e apreensão de parte de sua frota operacional pelo Banco Volvo, perfectibilizada no dia 20 de julho de 2024, mesmo após inúmeras tentativas de acordo amigável com o banco, com propostas racionais e comuns no mercado. A instituição financeira, por motivos incertos, optou pela via mais agressiva e onerosa de resolver a circunstancial e inadimplência de seu contrato de financiamento. A magistrada nomeou como administradora judicial a empresa Expert Semais Serviços Contábeis e Administrativos Limitada. Além disso, suspendeu as ações e execuções contra a devedora pelo prazo de 180 dias. A juíza ainda deu 60 dias para o Grupo Primar apresentar um plano de recuperação judicial. Caso contrário, vai decretar a falência. Plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 dias, contados da publicação da presente decisão do DJE, de forma prevista no artigo 53, sob pena de convolução e falência. Com a apresentação do plano, espeça-se imediatamente o edital contendo o aviso aludido no artigo 53, parágrafo único da Lei nº 11.101 de 2005, com prazo de 30 dias para as objeções. Quanto aos ônibus, a juíza suspendeu a apreensão dos veículos, que ainda não foram levados pelo Banco Volvo por ordem judicial, mas os retidos não serão devolvidos. Cabe recurso por parte da instituição financeira. Tradicional no ramo de hotelaria, o Grupo Primar adquiriu o primeiro ônibus em 2007, para atender essencialmente o segmento de turismo. 2 anos antes, em 2005, ingressou no ramo de navegação turística. Em 2020, passou a atuar em linhas regulares interestaduais gerenciadas pela NTT. Entre as cidades atendidas em rotas regulares estão São Paulo, Paraty, Angra dos Reis, Ubatuba, São José dos Campos e Frutal, em Minas Gerais. Outra companhia que corre risco de falência é a Verde Transportes. A empresa terá de apresentar em um mês certidão negativa de débitos fiscais ou certidão positiva com efeitos de negativa para que a recuperação judicial tenha continuidade e não haja decretação de falência. A determinação é da juíza Anlisei Solivan de Oliveira, da Primeira Vara Civil de Falências de Cuiabá, na última semana, e atende pedido do governo do estado de Mato Grosso, que alega que as dívidas da Companhia de Transportes e Impostos Estaduais chegavam em maio de 2023 em 308 milhões de reais e ainda precisam ser corrigidas. Já os débitos da Verde Transportes com funcionários, ex-funcionários, bancos e fornecedores são de aproximadamente 280 milhões de reais, com necessidade de correção de valores. O governo do estado questionou na justiça os motivos pelos quais os 308 milhões de reais, que ainda não foram corrigidos, não estão incluídos no processo de recuperação judicial e porque nunca foi convocado para se manifestar na Assembleia Geral de Credores. Ainda de acordo com a Fazenda Estadual, a administração da Verde Transportes teria deixado a dívida de se acumular, sem ao menos consultar as possibilidades previstas pela legislação de Mato Grosso que concedem para empresas em recuperação judicial benefícios com descontos de 70% sobre os valores totais dos débitos tributários e parcelamento em até 10 anos.
O consórcio do transporte público metropolitano de Aracaju anunciou nesta terça-feira as empresas de ônibus que irão operar o serviço de transporte público na capital sergipana e em 3 municípios na região metropolitana a partir de 2025. A licitação, que definiu os novos operadores, estabelece uma frota de 473 ônibus para atender as cidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Esses veículos deverão ter uma idade máxima de 5 anos e meio, contar com sinal de Wi-Fi e incorporar progressivamente o uso de ar-condicionado, entre outras melhorias. Conforme noticiado, a empresa Auto Nossa Senhora Aparecida, vinda de Minas Gerais, assumirá as operações no primeiro lote das cidades de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju. Já a aviação Atalaia será responsável pelo segundo lote, atendendo Aracaju e São Cristóvão. A primeira etapa do processo licitatório foi concluída no início deste mês, e a expectativa é que, com a entrada em operação dessas empresas, a região metropolitana de Aracaju passe a contar com um sistema de transporte público mais moderno e eficiente. A região metropolitana do Recife implementou o pagamento de passagens de transporte público através do Pix. A novidade, ainda em fase de testes, foi anunciada na linha opcional 160 Gaibu/Barra de Jangada, operada pela empresa São Judas Tadeu. Esta linha atende a região sul da Grande Recife e, embora o serviço esteja limitado a essa rota específica, a expectativa é de que a tecnologia seja expandida para todo o sistema. O pagamento por Pix foi uma sugestão da própria São Judas Tadeu ao governo de Pernambuco, responsável pela gestão do sistema de transporte público de passageiros da região metropolitana do Recife. Após a aprovação pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano, o projeto piloto foi colocado em prática. Para operacionalizar a nova forma de pagamento, a São Judas Tadeu desenvolveu um aplicativo exclusivo que integra o sistema bancário com os celulares dos motoristas. Esse sistema assegura que a liberação dos bloqueios de acesso ao ônibus só ocorra após a confirmação do pagamento via Pix, garantindo assim a segurança e eficiência da operação. O QR Code necessário para a transação está disponível no interior do ônibus, facilitando o processo para os passageiros. A empresa planeja estender a opção de pagamento via Pix para outras 2 empresas, que recentemente passaram a ser operadas pela companhia: as linhas 191 Recife-Porto de Galinhas e a 195 Recife a Porto de Galinhas, opcional, ambas anteriormente geridas pela Veracruz. A Guanabara, uma das principais empresas de transporte rodoviário do Brasil, lançou uma nova operação que promete transformar a experiência de viagem entre o Ceará e a região centro-oeste. A partir deste mês de agosto, a empresa começou a operar ônibus double deckers, com partidas diárias de Crateús rumo a Brasília e Goiânia. Os novos ônibus equipados com tecnologia de ponta em conforto e segurança proporcionam aos passageiros uma experiência única de viagem. Com 2 níveis, os veículos double deck oferecem mais conforto e espaço. Eles contam com assentos reclináveis com maior espaço entre as poltronas, ar-condicionado individual, tomadas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos e Wi-Fi gratuito a bordo, reforço na segurança com o sistema de monitoramento por câmeras, cintos em todos os assentos, suspensão pneumática e freios ABS e sistema anticolisão e antitombamento. Os ônibus double decker da Guanabara sairão diariamente de Crateús, com destino a Brasília e Goiânia. Os bilhetes já estão à venda nos terminais rodoviários, nas agências da Guanabara e através do site do aplicativo da empresa. A linha Sobral a Goiânia atenderá a cidade de Crateús. O bilhete pode ser adquirido pelo site viagemguanabara.com.br e aplicativo Viagem Guanabara, ou ainda presencialmente na rodoviária de Crateús. A passagem pode ser parcelada em até 10 vezes sem juros. A Flixbus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, acaba de anunciar uma promoção relâmpago
com preços reduzidos para diversas rotas, válida de 23 a 26 de agosto. Durante esse período, passageiros poderão adquirir bilhetes para viagens com embarque até 30 de setembro, com tarifas a partir de R$ 64,99 para o serviço semileito e R$ 89,99 para o serviço leito, oferecendo uma oportunidade única de viajar com conforto e economia. A companhia contempla rotas importantes como São Paulo-Brasília, São Paulo-Uberlândia e São Paulo-Uberaba, operadas por parceiros regulares da Flixbus. As passagens podem ser adquiridas diretamente no site ou aplicativo da empresa, disponíveis para iOS e Android, sem necessidade de cupom de desconto, pois os valores promocionais são aplicados automaticamente no momento da compra. Os bilhetes em promoção estão limitados a 25% da capacidade dos ônibus, incentivando os clientes a fazerem suas reservas o quanto antes. Além disso, a aquisição está sujeita à incidência de taxas e impostos, conforme informado no momento da compra. Você também pode adquirir passagem na Flixbus com descontos imperdíveis. Basta acessar o site da startup. A Buser alcançou no último mês um crescimento de 40% em comparação a junho, no modelo de revenda de passagens em parceria com empresas de linha, aquelas que atuam em rodoviária. Em termos de GNV, sigla usada para medir o faturamento nas startups, houve um crescimento também na casa dos 40% em relação a julho de 2023. Atualmente, as revendas de passagens em rodoviárias já representam mais de 20% no faturamento total da Buser. Conhecida pelo serviço de intermediação de viagens no modelo de fretamento que corresponde pela principal receita da companhia, a Buser entrou no segmento de marketplace em parcerias com viações que atuam em rodoviária em 2021. Desde o início dessa nova frente, a startup atuou junto de empresas como Eucatur, Itapemirim, Catedral, Adamantina, Goiânia 600 e Expresso Nordeste. No primeiro semestre, a empresa anunciou a expansão dessa frente, com a chegada de 20 novas empresas, como Real Maia Goiânia, Real Maia, Viação Montes Belos, Tocantins Transporte, Viação Nobre e Real Sul. Com elas, a Buser ampliou em quase 1.000 trechos as ofertas na plataforma, chegando em pelo menos 300 rotas pelo aplicativo, como Belo Horizonte a Caldas Novas, de Campinas para Itajubá e de Franca para Passos. Atualmente, o serviço de revenda de passagens da Buser cobra mais de 15.000 trechos em todo o país, sendo que a expectativa da plataforma é dobrar esse número até o próximo ano. O Grupo JCA oferece mais uma edição do Liquida Bus entre os dias 22 e 23 de agosto. A ação é uma excelente oportunidade para os fãs de música garantirem as suas passagens para o festival no Rio de Janeiro, pois as viagens podem ser realizadas entre os dias 31 de agosto e 31 de outubro. São descontos de 50% em praticamente todas as rotas operadas pelas empresas do Grupo de Transporte Rodoviário de Passageiros, com exceção para a aviação catarinense, que participa apenas com os trechos interestaduais. Para garantir os valores promocionais, basta aplicar o cupom ROC50 no final da compra nos sites ou apps das marcas durante os 2 dias da ação Viação Cometa, 1001, Catarinense, Rápido Ribeirão e Expresso do Sul. Os valores pela metade do preço são válidos para todas as categorias de poltrona, inclusive a semileito e a cama, que oferece ainda mais conforto para o passageiro. São várias rotas com destino ao Rio de Janeiro e cada CPF pode comprar até 6 passagens rodoviárias. O check-in nos veículos pode ser feito através do bilhete de passagem eletrônico para facilitar o embarque. E para finalizar, uma última notícia. Nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, o Esporte Clube Bahia anunciou uma nova parceria com a MM Aluguel de Carros, que se tornou a mais recente patrocinadora oficial do clube. A MM fornecerá 4 novos ônibus para o clube, destinados a melhorar o conforto e a segurança dos atletas e da comissão técnica durante os deslocamentos. Os torcedores terão a chance de participar ativamente do processo criativo ao desenhar o layout dos novos ônibus. O clube revelou que em breve lançará um concurso com todos os detalhes sobre como os fãs poderão enviar suas propostas de design. Além de fornecer os ônibus, a MM Aluguel de Carros assumirá toda a responsabilidade pela manutenção dos veículos, incluindo encargos como IPVA, seguro e licenciamento.
E assim terminamos mais esta edição trazendo as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.